pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo módulo do curso online Desvendando Ferramentas Digitais. Eu sou a Aline, faço parte da coordenação de cultura digital juntamente com o Fábio. Nós finalizamos então o nosso primeiro módulo do curso online no mês de maio. Lá nós tivemos então um vídeo de apresentação do curso com datas e como ia funcionar, né, a dinâmica do curso. A primeira atividade que veio antes da aula, justamente por ser uma atividade diagnóstica, né? Foi explicado isso anteriormente. E aí finalizamos então o nosso módulo 1 com a aula que trabalhou com conceitos, né, definições e também com referencial. Então lá a gente discutiu um pouquinho sobre a concepção de cultura digital, os conceitos. Também falamos sobre o que, né, a cultura digital representa no currículo de São José dos Pinhais como elemento transversal, como se relaciona. Também perspectivas da Base Nacional Comum Curricular, da CIEB, da PNED, que é a Política Nacional de Educação Digital. Então, vários conceitos trabalhados, né, nesse primeiro módulo para a gente dar então um start. Ficamos bem felizes, né, com o resultado aí do questionário, que foi a nossa atividade avaliativa e também atividade diagnóstica, porque ela acabou sendo atividade diagnóstica e contou aí como o ponto e também como a presença para finalizar esse módulo. Então, a participação de vocês foi muito boa, né, com as respostas, com as expectativas. Ficamos bem felizes e agora então vamos dar sequência durante esse mês de junho ao nosso módulo 2, que vai ser composto então pela aula, né, que é esse vídeo aqui, e a atividade, que conta, como vocês já sabem, como presença e também como a nota, né, para o curso, para fechar aí as nossas 20 horas. Então o módulo 2 agora vai ter como temática as mídias digitais educativas, os recursos digitais e os materiais didáticos online. Então essa é a nossa temática, o título do nosso segundo módulo do curso. Para você lembrar, aqui tá o cronograma do curso. Então começamos em maio e vamos terminar apenas em setembro, 5 meses, e cada mês equivale a um módulo do curso. Então finalizamos o primeiro em maio, estamos agora no segundo em junho, vamos para o terceiro em julho, quarto em agosto e finalizamos em setembro com o quinto módulo. Então aqui ao lado nós temos também a descrição, né, o título do que é cada um desses encontros, né? Já que nosso primeiro assunto é trabalhar com mídias, quem assistiu, né, acredito que todos, a aula anterior, viu que nós trabalhamos com a questão de mídias, trouxemos ali uns 2 slides, mas algo bem introdutório, porque o conceito é complexo, então agora a gente vai ter esse momento específico para estar falando sobre tudo isso. Eu trouxe aqui 3 exemplos, vamos dizer assim, da tentativa de conceituar ou de tentar deixar mais claro a que se refere mídias, né? A mídia não surgiu agora, a mídia vem se desenvolvendo há muito tempo. O que entra dentro desse pacote aí de mídias, quais são os tipos de mídias. Então, quando você se depara com uma palavra que você não sabe logo a princípio o que ela significa, a gente tende a dar uma procurada no dicionário, seja ele físico ou um dicionário virtual, né, digital aí. Então, pesquisando mídias, eu trouxe ali uma definição interessante que apareceu no dicionário. É todo suporte de difusão da informação que constitui um meio intermediário de expressão capaz de transmitir uma mensagem, um conjunto dos meios de comunicação social de massas. Uma coisa interessante quando se pensa nas mídias é que logo assim, dos primeiros conceitos, dos primeiros momentos de surgimento e de se relacionar às mídias, acontece essa relação das mídias com a cultura de massas ou com a sociedade de massas, né? Principalmente por essa relação das mídias de fácil acesso, fácil compreensão e de fácil disseminação, até mesmo por parte das pessoas que acabam recebendo, tendo contato com elas, criando ou não criando ou compartilhando simplesmente. Indo mais além, ali a gente tem alguns exemplos de mídias. Então, quando a gente fala ali em rádio, em cinema, em televisão, em impressos, né, por exemplo, jornal, revistas, satélites de comunicação, os meios eletrônicos, telemáticos de comunicação, então tudo isso acaba por entrar dentro das mídias, né? As mídias, por muito tempo, foram vistas como canais. Então, como eu disse, se relacionando com cultura de massas como um meio, né, um canal em que você consegue disseminar determinadas informações, vamos dizer assim, né? Então, você conseguia transmitir uma informação, um conhecimento, uma notícia
a partir da TV, a partir do rádio, a partir do cinema, dos impressos, né, de jornal, como eu falei, como revistas. Você conseguia estar fazendo essa transmissão, mas foi se percebendo, né, principalmente com pesquisas, que a mídia ela não era simplesmente esse caminho, né? Ela era além disso. Então, ali no último, né, diz desse redirecionamento da visão em relação à mídia, que elas pararam de ser vistas como canais e passaram a ser vistas como uns potenciais construtores de conhecimento, responsáveis pelo agendamento de temas públicos e formadores de compreensão sobre o mundo e a política. Então, como eu disse lá, como a mídia foi sempre relacionada com a cultura de massas, com a sociedade de massas, com a população, essa relação forte e até mesmo íntima que se foi criando no decorrer dos anos, ela acaba também não só como um meio de transmissão, mas um meio que se estrutura em que você acaba percebendo que o que se vincula através dessas mídias é tido como um ambiente ali de aprendizagem, seja ela boa ou ruim, porque você vai construindo os seus conhecimentos a partir da relação que você tem com essas mídias e com os conteúdos que essas mídias trazem para você. Então, nós estamos em relação constante e essas relações, elas ajudam a gente a construir, né, o que a gente tem por conhecimento ou pela compreensão que nós temos do mundo, de determinadas situações, e é aquela coisa que a gente também tem em relação ao digital. Afinal, né, as mídias digitais, por exemplo, quando nós falamos, eu e o Fábio já trouxemos nas formações integradas que informação não é conhecimento, o que está sendo vinculado na rede, o que está sendo vinculado nas mídias, né? Acaba se tendo por verdade às vezes e o discurso que é vinculado em determinada mídia acaba sendo apreendido de uma certa forma, até mesmo tido como verdade ou não, mas o que elas carregam acabam por influenciar um coletivo ou até mesmo individualmente as perspectivas das pessoas. Alguns estudos, passando aí para o próximo slide, vão trazer 3 formas aí dessa relação com as mídias. A primeira, a Media Effects. Segunda, Media Audience and Culture. E a terceira, Political Economy of Media e Media Institution. Media Effects, que como o próprio nome já diz, seria a investigação dos efeitos que essas mídias têm em determinadas situações e âmbitos da vida cotidiana. A Media Audience and Culture, né, que se relaciona ali então com a questão da relação da mídia com a audiência, com a cultura. Então essas relações mais culturais, né, de um discurso que se tem a partir dos estudos culturais. E o terceiro, que seria Political Economy of Media e Media Institution, que se relaciona com a questão da política, das relações de poder, dos discursos que são apresentados, a partir de uma questão mais crítico-social, de uma análise, né, da sociedade, dos discursos também, e a questão também dos papéis das instituições nas mídias para a democratização, por exemplo. Com isso, pode-se entender, então, as mídias como um conceito onus, que pode se relacionar, né, significar ali uma ampla gama de fenômenos, acontecimentos, transformações, e que isso acaba envolvendo, então, a questão da política, do jornalismo, da publicidade, o marketing, o entretenimento e diversos meios, inclusive a educação. Então, que nós trazemos agora uma citação da Fantin, de 2011, né? Na verdade, a Mônica Fantin é o nome da pesquisadora, ela é uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que ela vai dizer que o refletir sobre o papel que as mídias têm desempenhado na sociedade contemporânea e na formação dos sujeitos, verificamos que a demanda da sociedade nem sempre é a mesma da escola. E a Mônica, então, a Mônica Fantin, ela vai se dedicar a pesquisar a questão da mídia, educação, vendo quais são essas demandas da sociedade, quais são as demandas da escola e em que território tudo acaba ali se relacionando. Mas para pensar isso, nós precisamos entender os tipos de mídias existentes. Já falamos ali que rádio, TV, cinema, jornal, impressos, físicos ali também digitais são mídias. Mas quais são esses tipos de mídias? Vai trazer uma definição interessante para se pensar as mídias, em que ele diz que mídia pode ser definido como um equipamento técnico que permite aos homens comunicar a expressão do seu pensamento, quaisquer que sejam a forma e a finalidade dessa expressão. Isso é bem interessante porque traz, né, ao mesmo tempo a concepção da mídia como um meio, né, como um canal, mas não só isso.
porque ela é a expressão do pensamento do sujeito. Então, alguém produziu aquele tipo de mídia com um certo tipo de discurso. Temos ali, então, 3 tipos de mídias: as impressas, eletrônicas e digitais. E ali a gente já traz aqui algumas questões para pensar a tecnologia. Lembrando aí que temos diferentes tipos de tecnologia também, mas de que essas tecnologias, vamos dizer agora, tecnologias digitais, elas estão cada vez mais presentes na vida das crianças e elas transmitem informações culturais, né? Os desenhos que elas assistem, seja pela TV agora, pelos streamings, né? Seja pelo celular, o computador ou as Smart TVs, são exemplos ali também de mídias, né, animações que carregam, né, determinadas informações, determinados discursos, né? Então, a partir dessas informações culturais que as mídias trazem, né, através da tecnologia digital e que as crianças têm acesso, as crianças elas estão em contato, estão convivendo com as mídias de uma forma nunca antes, talvez, né, vista, principalmente por causa dessa facilidade. Eu tinha citado ali a questão da animação, mas também, como diz ali o próprio videogame, né, eles trazem uma narrativa, eles trazem, né, uma questão cultural específica, um determinado tema, né? E é sempre importante frisar, como diz ali uma citação do Morin, que não se trata de opor os meios de comunicação às técnicas convencionais da educação, mas de integrá-los, de aproximá-los para que a educação seja um processo completo, rico e estimulante. Então, não é ter aquela visão de que tecnologia em mídia digital é ruim, ou tecnologia em mídia digital vai mudar o mundo, né? Nem tão pessimista, nem tão otimista. A gente tá, como já foi falado várias vezes, como um sujeito crítico que se relaciona de forma sábia com todas essas tecnologias, né? O uso responsável, como a gente fala em relação à cidadania digital. E indo adiante, temos ali uma imagem bem interessante para falar mais um pouquinho sobre os tipos de mídias. Nós temos as mídias estáticas, as mídias contínuas, as mídias lineares e as hipermediáticas. Então, além do suporte, né, que tínhamos impresso, eletrônico, virtual, agora vamos falar de um outro tipo de conceituação. Então, as mídias elas podem ser classificadas nesses 4 tipos também. E às vezes elas podem ser combinadas, ser um e outro também, não tem problema. E aqui já vamos começar a trazer mais para a questão educacional, como bem ele disse, ó. Facilitam o processo de mediação do aprendizado crítico do aluno, né? A intencionalidade pedagógica e a questão da criticidade são sempre elementos fundamentais. A mídia estática, ela não depende do tempo para se efetivar. Então, por exemplo, as imagens, e ali bem legal a partitura de uma música, são exemplos aí de mídias estáticas. Mídia contínua, ela depende do fator do tempo para efetivar uma comunicação. Temos ali também mais alguns exemplos, 4 exemplos. Palestra, teatro, cinema, televisão, audiobook, CD de áudio, vídeos e jogos, por exemplo, são essas mídias contínuas que vão precisar do tempo para efetivar a comunicação. Temos a mídia linear, que possui uma sequência estabelecida para leitura, e ali temos como exemplo televisão, cinema, o livro, a música, uma aula expositiva, um desenho. Então a gente precisa, né, de uma sequência narrativa. Um filme tem um roteiro, uma sequência de cenas para se desenvolver determinado discurso, determinada narrativa, então ela precisa ser linear. E temos ali também a hipermediática, é que o leitor define a ordem de leitura das informações. Então temos aí um conteúdo em formato de hipermídia, o e-book, dinâmicas de grupos, os vídeos interativos e TV interativa, né? A Netflix esses tempos também tentou realizar uma série ali, um episódio em que você tomava suas decisões de forma interativa e determinadas decisões levavam você para um caminho da narrativa e outras decisões levavam você para outro. Então você ia construindo de uma forma ali talvez hipermediática, né, a partir dessa ordem de informações que você escolhia, os acontecimentos decorrentes disso mudavam ou não. Adiante, relacionando ali novamente, trazendo a questão da mídia e educação, que seria então pensar essa mídia para a educação? Que não existe educação sem comunicação. A mídia, né, ela surgiu para comunicar uma ideia, um discurso, um pensamento.
A educação acontece também na comunicação de determinados saberes selecionados. Ali diz, né, os objetivos da educação para as mídias se aproximam e dizem respeito à formação de um usuário ativo, crítico, criativo de todas as tecnologias de informação e comunicação e de todas as mídias. Então, qual é o nosso objetivo que vai virar daqui a pouco o nosso mantra? Sempre um sujeito crítico, criativo, né, ativo e com autonomia. Ali na questão da mídia, a educação, nós temos as relações entre prática social, o campo do conhecimento interdisciplinar e como também possível disciplina se relacionando com praxis educativa como campo metodológico de intervenção didática e como instância de reflexão teórica sobre essa prática. Então nós temos ali novamente algumas perspectivas relacionando a mídia e educação com cultura, crítica, criação e cidadania. Então, o que é cada um desses? É pensar a mídia relacionada com a educação a partir das práticas culturais, dos estudos culturais, de um conceito, né, um cenário ali cultural, que todos estão relacionados, né, com as práticas e subjetividades de cada sociedade, de cada ambiente cultural, a relação crítica que se deve ter, né, com elas, e a partir dessa relação crítica também uma relação de criação, de criatividade, né? Então, pensando que a criança ela possa não só consumir as mídias, mas também produzir as mídias ela mesma. Então, produzir um podcast, produzir um programa de rádio, produzir um filme, né, um curta-metragem ali, 5 minutinhos, enfim, produzir um jornal, práticas que por vezes nós também temos, né, fazer ela mesma um jornal impresso, ou seja, um jornal gravado, enfim. E também a questão de cidadania, que nós trazemos aí como vertente importante, que é essa relação sempre segura com a tecnologia, com a mídia, respeitosa também, sabendo ali os direitos e os deveres de cada um. Evidencia-se uma concepção ecológica da mídia e educação, que se refere ao fazer educação usando todos os meios e tecnologias disponíveis. Ou seja, se refere a um uso pedagógico de todas as mídias e de suas tecnologias, por exemplo, celular, internet, computador, videogame, televisão, cinema, fotografia, livro, CD, DVD, integrando-as com as dimensões da corporeidade, expressividade, contato com a natureza também. Então é o fazer pedagógico, né? O fazer uso intencional dessas mídias. Digo dessas porque, né, depende do seu encaminhamento metodológico, do seu objeto de conhecimento, do seu componente curricular, do que se pretende naquele momento, e aí você, como docente, faz essa seleção desse campo vasto de mídias, né, a partir, né, do objetivo central de aprendizagem. Também se diz ali que tem algumas perspectivas ao trabalhar com mídias, então é ensinar através das mídias, é ensinar sobre as mídias. Que é um pouco disso? O através das mídias se relaciona então com uma perspectiva de uma forma instrumental, desenvolver-se um conteúdo e habilidades. Mais especificamente, os autores eles vão dizer que essa educação através das mídias, né, dentro das mídias, ela acaba por significar a utilização da mídia como uma linguagem. Eles fazem até uma alusão a, por exemplo, o processo de ensino-aprendizagem da escrita. Não se aprende a escrever se você não tentar, né, não fizer. Logo, não se aprende sobre as mídias se você não produzir também suas próprias mídias. E não se faz, né, a mídia educação apenas com uma leitura crítica e o uso instrumental das mídias, mas é necessário você escrever na linguagem das mídias, né? E objetiva-se então a interação dos sujeitos com as mídias e a promoção de um conhecimento criativo e também de suas linguagens. Dentro aí então dessa perspectiva que nós temos ali à esquerda, né, através das mídias. Então, o que seria a educação sobre as mídias? Que ali nós trouxemos o caráter reflexivo e o conteúdo e a forma dos textos midiáticos. Indo ali um pouco além na perspectiva dos autores, eles vão dizer que a educação sobre as mídias, ou ainda para as mídias, ela se desenvolve em várias instâncias educativas e que vai acabar significando a capacidade de transmitir uma mensagem para um público, influenciando no modo de agir e de pensar. Essa sim já vai mais num direcionamento relacionado àquela visão
crítica, que é você então pensar que se tem, né, um discurso ali que acaba por influenciar um certo público, um certo grupo de pessoas. Vocês viram que nos últimos slides nós tivemos algumas referências, né, algumas citações ali de Rivoltella, que é da Itália, e eu trouxe aqui então algumas perspectivas dele, além das que estão aqui no slide, vou comentar com vocês, que ele vai falar que a questão da mídia e da sociedade, ela acaba por interpelar a educação, né? Como a gente já disse, a educação, né, a escola, ela tá nesse ambiente, né, de socialização, é um ambiente de socialização secundário, né, o primário é a família, então a questão de sociedade, pessoas e mídias, né, acaba adentrando também ali a escola, e ele vai dizer que acontece então essa interpelação ali da mídia e da sociedade na educação a partir de 3 sentidos. Então ele vai dizer primeiro, do ponto de vista alfabético, do ponto de vista metodológico e, por último, do ponto de vista crítico. O que é, então, cada um desses? Quando ele fala ali do ponto de vista alfabético, ele diz o seguinte: sendo as mídias protagonistas da interação social e da transmissão cultural, a educação não pode deixar de trabalhar sua linguagem, assegurando o seu conhecimento e o seu uso. O outro ponto que ele traz é o ponto de vista metodológico. O que é isso? A mídia, sendo um novo habitat cultural, e a educação não pode ignorar este aspecto, limitando-se a mediações tradicionais. Então, é entender a mídia, né, como um ambiente importante, como um meio, né, de carregar informações e de se relacionar com as pessoas, entendendo ela também como um ambiente que acaba por educar, um ambiente de aprendizagem. E o último ponto de vista é o ponto de vista crítico. Além de saber usar as mídias, é ter consciência reflexiva e crítica de que a paisagem midiática não é só um suporte tecnológico, mas também é cultura. Finalizando então nosso slide ali, né? As práticas de mídia e educação dizem respeito à concepção como objeto de estudo, instrumento de aprendizagem, forma de cultura e também postura mídia educativa. Temos ali uma pesquisa que vai dizer que a internet é a mídia mais consumida pelos brasileiros e que a média de navegação é de 20 horas semanais. É uma pesquisa realizada em 2012. Praticamente ali 11 anos atrás. Nós temos pesquisas do IBGE que vão dizer que o acesso à internet em domicílios brasileiros bateu aí 90%. O equipamento mais usado para acesso à internet é o celular, seguido das televisões, provavelmente pelas Smart TVs, computadores e, por último, tablets. Agora vamos falar um pouquinho das mídias educativas e do digital. A mídia, ela ficou muito mais fácil aí de disseminar e de acesso o tempo todo, principalmente por causa das tecnologias digitais de informação e de comunicação. Então a mídia muito se relaciona com as TDICs, também, né, tá presente ali nos computadores, apresentando multimídia e hipermídia. E aqui a gente traz alguns elementos essenciais para pensar a multimídia. Então, para ter um conteúdo ali que é entendido como multimídia, nós precisamos que ele seja imersivo, que ele seja interdisciplinar, interativo e que tenha essa questão de narratividade. Pensando na questão da interatividade, nós temos 3 tipos de interatividade: a user-to-user, user-to-documents e user-to-systems. Então, o que seria isso? A interatividade entre usuário e usuário, a interatividade entre o usuário, né, a pessoa, e um tipo de documento, e a interatividade entre o usuário e o sistema. Para ficar mais claro ali, tá dizendo, né, as mídias digitais, elas surgem com base nas tecnologias digitais. Ou seja, essas tecnologias, elas convergem mídias, linguagens e informações que podem ser exploradas de forma interativa e podem ser potencializadas com a web, com a televisão digital, né, as Smart TVs, com jogos, sites e outros. Então aqui a gente já começa a falar um pouquinho específico de mídia educativa digital, que surge a partir das tecnologias digitais e é potencializada por elas. A apropriação das tecnologias digitais de informação e comunicação ao currículo é um processo complexo, caracterizado por estágios e configurado em espiral, o que cria um movimento ascendente com a mediação do computador, dos pares e dos professores. Então a gente volta até mesmo porque já foi falado no módulo 1, né, da questão da integração digital. Como esse aprendizado e essa integração mesmo ela vai acontecendo, né? Vamos diferenciar um pouquinho agora o que seria recurso didático do que é material didático, né?
uma diferença ali. Quando se pensa em recurso didático, é qualquer material que num contexto educativo específico acaba sendo utilizado, né, usado para o fim didático ou para facilitar o desenvolvimento de alguma atividade formativa. Então, como ali bem diz, é qualquer material que, mesmo que não tenha sido pensado para a educação, num contexto educativo específico, acaba sendo utilizado para este fim. Já o material didático é todo material que foi elaborado com uma intenção de facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Então, o material didático, ele já foi pensado para uma finalidade educativa. Só que agora, quando se pensa em recurso educativo digital, partindo, por exemplo, dos recursos que, quando criados, não foram pensados para a escola, por exemplo, jogos, filmes, enfim, eles surgiram na sociedade, mas não foram pensados especificamente para fins educativos. Só que agora, com essa questão das presenças das mídias, das tecnologias, elas carregam, né, esse caráter. Então, o recurso educativo digital, por vezes, né, agora eles já são até mesmo pensados com uma finalidade educativa. Então, né, o recurso educativo digital como uma entidade digital produzida especificamente para fins de suporte ao ensino e aprendizagem. Então, por exemplo, ali, um jogo educativo, um programa de informática, de modulação, de simulação, um vídeo, um programa tutorial, exercícios práticos, um ambiente de autor e de recursos mais simples na sua dimensão de desenvolvimento, como um blog, uma página web, uma apresentação eletrônica, uma multimídia, enfim, acabam sendo entendidos ali como recursos educativos digitais. Então, temos algumas perspectivas diferentes, né, para pensar a questão do recurso educativo digital. Temos na perspectiva da informática, perspectiva dos conteúdos e na perspectiva da aprendizagem e das comunidades. Mudanças! Nos últimos anos, assistimos a 2 movimentos que estão citados ali. Um, de migração para a web de uma boa parte de softwares educativos, ainda que muitos destes produtos continuem a ser distribuídos por CDs e a correr nos computadores a partir de respectivas instalações. Porém, antigamente você ia no mercado e via, né, aquelas revistinhas que vinham com CD, 200 jogos, 200 atividades, que hoje em dia já não é mais corriqueiro. Você consegue acessar isso na internet sem estar precisando utilizar um CD, e até por vezes os notebooks mais atuais nem mesmo têm leitura para CD, né? Não tem mais aquele leitor de CD, por exemplo. Um segundo movimento é de concentração em plataformas de ensino e aprendizagem de múltiplas funcionalidades e de grande poder computacional, com capacidade de armazenamento de conteúdos, de disponibilidade de ferramentas destinadas à aprendizagem dos alunos, e, last but not least, capacidade de comunicação e de interação social. Então, agora nós temos grandes, né, grupos, vamos dizer assim, né, de plataformas voltadas para a aprendizagem. Então, algumas delas foram até apresentadas por nós durante as formações continuadas, né, as formações integradas, como também nas formações específicas da lousa ou do tablet. Algumas delas vão ser apresentadas aqui na sequência, não todas. Mas antes de passar adiante, acho interessante a gente dar uma atenção ali para uma citação que está ali do John, em que ele disse: os recursos de aprendizagem podem proporcionar oportunidades únicas para a construção de um novo e rico conhecimento. Eles representam uma coleção de cultura e conhecimentos científicos acumulados ao longo dos anos. Eles podem fornecer uma riqueza de informações autênticas e atualizadas, não necessariamente disponíveis em livros didáticos. Elas também fornecem informações contextuais ricas e perspectivas diversas sobre como interpretar as informações. Como tal, os recursos podem ser utilizados para ajudar os alunos a ancorar a sua aprendizagem, examinar a sua compreensão a partir de perspectivas diversas, fazer conexões através de conceitos relacionados e comatar o fosso entre compreensão teórica e conhecimento prático. Vamos conhecer algumas potencialidades ali. Temos o portal do professor do Ministério da Educação e da Cultura, né, que é uma plataforma ali do MEC, que você pode estar acessando alguns conhecimentos, você professor. Temos o Laboratório Virtual de Matemática, que foi uma iniciativa criada pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul.
buscando então ali o desenvolvimento e a implantação de software educativo para o ensino fundamental, para o ensino médio e também para o ensino superior. Ao lado ali nós temos o site. Lá vocês, né, o foco é a matemática. Você vai aqui, né, nesse slide vocês estão vendo melhor a imagem ali de quando você acessa então o site do Laboratório Virtual de Matemática. Então você tem acesso a algumas atividades. Mosaicos, fractais, material dourado, que é a atividade que está ali ao lado. Você vai puxando ali, você tem acesso à unidade, a barrinha da dezena, a plaquinha das centenas, né? Temos também a Biblioteca Nacional Digital, né, do Brasil, o site ali da BN Digital Brasil, que você consegue ter acesso a artigos, dossiês, exposições, a acervo digital e também a hemeroteca digital. Então, se você está trabalhando com história, por exemplo, você pode estar fazendo no seu momento de planejamento a pesquisa lá para acessar algumas fontes, alguma revista, ou até propor que as crianças utilizem, né? Bem interessante, tem acesso a um grande acervo digital. Indo ali adiante, também temos o domínio público e lá vocês também têm acesso a várias coisas e que podem ser utilizadas ali de forma gratuita, né? Às vezes nem sempre o que está na internet você pode utilizar, né? Às vezes na internet tem imagens que você acha interessante, mas que às vezes foram ilustrações criadas por designers, por artistas e que eles vendem determinada imagem na internet. Às vezes a gente acaba usando sem direitos autorais. Enfim, ali no domínio público nós temos então acesso a vídeos, a imagens que, né, estão no domínio público, não necessariamente estão sendo comercializadas. Um site de jogos ali, né, uma plataforma que trago ali é o Iguinho. Essa aqui é uma plataforma que existe já há um tempo, antigamente, né, estava dentro da UOL. E ali no Iguinho, ele é uma plataforma bem grande que vai se subdividir em algumas outras vertentes que eu já vou trazer aqui nos próximos slides também. Então, dentro ali do Iguinho você tem jogos com potencial educativo. Dentro do Iguinho nós temos essa segunda vertente, que é a parte da Zuzubalândia, que também tem aí dentro, né, dessa outra segmentação do site Iguinho, que é a Zuzubalândia, atividades educativas, e a Zuzubalândia fez até mesmo durante a pandemia parceria com a Unesco contra fake news. Ali dentro da Zuzubalândia, então, nós temos aqui algumas atividades relacionadas à memória, caça-palavras, matemática, inglês. Eu trouxe ali o jogo da pirâmide dos alimentos, para trabalhar a pirâmide alimentar, também o jogo de matemática, de adição e subtração. Outro jogo, compras da Zuzu. Então, você vai no mercado com uma determinada quantia em dinheiro, o que você consegue comprar com essa quantia, né, para realizar cálculos, e também sistema monetário. Dentro do Iguinho, nós temos uma outra vertente, que é o Gui e o Estopa, que tá ali ao lado, né, o site de como acessar, também dentro da plataforma maior, que é o Iguinho. E lá você tem acesso a mais uma gama variada de jogos que podem ser utilizados, né, dependendo ali do seu conteúdo, do seu objeto, né, do seu conhecimento específico. Outra ramificação ali do Iguinho, o Super V, que também temos ali a foto inicial do site com também o link para acesso. Aqui temos um print melhor do Super V e ele já tem um foco específico ali, acredito que para ciências, né? Trabalhar com combate com doenças, também sobre o corpo humano. Ali no print menorzinho ali a gente consegue ver a questão da osteoporose. Então isso tudo ali dentro desse site do Iguinho, né? Da vertente do Super V. Temos ali também dentro do Iguinho mais uma vertente, o Brasil Animado. Aqui temos, né, o print do site e também o link novamente. E ali com conteúdos voltados ali mais para geografia. Então nós temos o jogo dos mapas dos estados do Brasil. Outro site agora, saindo da plataforma ali, né, do Iguinho, indo para um site diferente, Escola Games. Então tem o link ali também e o print do site assim que você entra. Lá também você tem acesso a jogos específicos que podem ser utilizados. Esses eu indico, né, para crianças menores, então ali talvez no primeiro ano, máximo segundo ano, para trabalhar mais primeiro ano mesmo, para trabalhar a questão da ordem alfabética. Também tem alguns jogos que você consegue utilizar para crianças maiores, por exemplo, ali no jogo de algarismos romanos, que também foi um print que nós trouxemos de um dos jogos possíveis. Outro site, o H Virtua, ele tá ali com o print
do site e com o link, como todos os outros. Ele é um site que, se eu não me engano, é de Portugal. Ele tá ali dividido em maternal, jardim e pré-escola. Aqui temos público da educação infantil, alguns jogos ali bem interessantes para trabalhar partes do corpo. No Matific você consegue estar explorando ali desde atividades pro primeiro ano até o quinto ano, ali pensando já no ensino fundamental, os anos iniciais, na perspectiva da matemática, então jogos de adição, do pensamento matemático também. E tem a opção também de aplicativo para as próprias crianças jogarem, que ele fornece ali uma trajetória de um mundo mais interativo, né? Você pode criar o seu próprio personagem e vai assim realizando algumas atividades e alguns jogos. No Matific também, né, tem jogos relacionados à questão de soma, né, de valores do sistema monetário, de compras, maior, menor. Outra plataforma bem interessante é a Mosaic, que a gente também tem falado bastante sobre ela, que traz também cenas 3D sobre determinado conteúdo, aí diferente das outras que estão focadas em jogos. Por enquanto ali, né, na questão da Mosaic, no que é de ferramenta gratuita, é mais focada para cenas 3D, mas traz ali elementos interessantes. E aí a nossa última indicação de hoje é a Anton, que também tem na versão aplicativa aí para quem quiser utilizar no celular, e lá é focado para conteúdos, seja português, matemática, geografia, tem até mesmo inglês, então ali de atividades para determinadas faixas etárias, dependendo ali do conteúdo. Nós trouxemos aqui apenas algumas ferramentas interessantes para essa primeira aproximação. Espero que tenha gostado. Se tiver algum conteúdo específico, alguma dúvida, pode entrar em contato. Após assistir essa aula, você já vai estar apto para realizar a atividade. É só ir na barra do Google Classroom em atividades e clicar na segunda atividade. Vai ter um vídeo explicativo e também um texto explicando o que é a proposta. Com isso, nós vamos finalizar as nossas atividades do segundo módulo com essa videoaula e com a realização da atividade. E aí, o nosso próximo encontro acontecerá apenas no mês de julho. Tchau, tchau!